Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma edição do Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos na quarta-feira, 25 de outubro de 2017. Jovem Pan Morning Show. Aqui, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, já meio de semana, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Poder de barganha. Qual será o destino da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer? Já a gente vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Festa pomposa. Saiba tudo sobre o casamento do empresário Guy Ozzari, no Rio de Janeiro, que reuniu astros de Hollywood e do Projac. O cara não é fraco não, viu? Ele toma conta da carreira da Madonna e do YouTube, só pra citar aí alguns. Tá bom pra vocês? Procura-se. Nessa manhã vamos bater um papo sobre um problema que atinge o mundo todo, praticamente. O desaparecimento de pessoas. Hoje à noite estreia a segunda temporada da série Desaparecidos no canal A&E. A gente fala sobre isso no Morning Show. A gente traz aí, entre outros casos, a história de bebês brasileiros traficados para Israel. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Tem muito mais assunto pra gente tratar nessa quarta-feira. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Os ouvintes que chegaram agora, os twitteiros que não estão muito informados, querem saber a hashtag de hoje? Você sabe que aqui nesse programa, Edgar, o que é que acontece muitas vezes? Muitas traz coisas. Bafos, coisas incríveis que surgiram por apuração. A gente tem o Cláudio Tognoli, nosso repórter investigativo. Sim. Descobre coisas da política, da justiça, exato. né? Justiça. Que a gente nunca imaginou, né? Tem o Vini, tem os contacts dele ali na TV, com as vários celebridades. informantes do Projac. Levando Amigo umas do lebres Boni. aqui que a gente fica de olho arregalado, sem saber se acredita ou não, pra que lado corre, não é verdade? E eu acho que a verdade é a seguinte: no Twitter e no mundo, a gente tem fontes que estão inexploradas, que podem trazer bafos, furos pra gente aqui no Morning Show e pro mundo. Revelações. Já que cada um é uma mídia, né? Todo mundo é, né? Hoje, informante, uma mídia. Né? A gente nunca sabe quem pode estar nesse casamento da Michelle Alves, que a gente não conhece, e que pode vir hoje, na hashtag Conte um Bafão, E mandar uma. trazer uma revelação, uma coisa que a gente não imagina. Eu quero informações verídicas, hein? Coisas verdadeiras. Eu quero o seu bafão no Twitter e eu quero esse programa entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã, com a hashtag Conte um Bafão. Vale também trazer aquele bafo da família. É bom expor os outros, né? Só que não, mas vamos lá. Olha aqui pelo WhatsApp, você também interage, mas o assunto é menos alto astral, já vou avisando, tá bom? 11 931 17 1009. Queremos saber o seguinte, meus caríssimos ouvintes. O que vocês acham que vai acontecer com essa segunda denúncia contra o presidente da República, hein? Tá apreensivo o presidente aí, né? Ah, tô tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Tá bom, vamos ver o que os ouvintes acham. O que vai dar, hein? Vai dar nada? Vai prosseguir a denúncia? Conta pra gente através do nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Como o governo vai seguir, hein? Vai tocar a vida? Faça a sua análise política aqui no Morning Show. Manda pra gente uma mensagem em áudio ou em vídeo. Estamos aguardando, tá bom? No mais, você pode acompanhar o nosso programa também pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Morning Show, e aí todas as mídias sociais. Temos Twitter, temos Instagram, temos Morning Facebook. Show JP, Ed. Falei o quê? Morning Show. Só Ah, completando. boa. Morning Show JP. Muito obrigado, Arcon. Morning Show JP, então, para o nosso canal no YouTube. Certo? Então vai lá, dê a sua contribuição participando. Vai lá na nossa mídia, vai no nosso Facebook. Se gostar do que conferir por lá, dê o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, engatando uma segunda marcha, foi realizado ontem no Rio de Janeiro, ontem à noite, o Prêmio Multishow. E é com os destaques dessa premiação que a gente abre essa conversa matinal. O que você pode contar pra gente, Vini? O que aconteceu por lá? Eu já vi que teve uma parada envolvendo aí a cantora pop brasileira. Pois é, a maior vencedora do prêmio Multishow ontem, Edgar. Levou vários. Três prêmios, mas o suficiente já pra ser a maior vencedora. Anira. Anira? Vamos botar aí a música dela que ontem venceu como melhor música, né? Sim ou não?
música que ela gravou com Maluma. A apresentação ontem do Prêmio Multishow, novamente com Tata Werneck e Fábio Porchat, né? Tentando levar graça ali durante a apresentação. Foram bem né? eles, foi legal? Eu gosto, né, do roteiro, que a gente sabe, né, que já tem pré-definido, mas também tem os cacos, a condução dele as improvisações, as conduções. Eu achei a plateia meio desanimada ontem. Isso desfavoreceu eles. E daqui a pouco a gente vai colocar um negócio da Tatá, que eu acho que foi até uma indireta sobre isso, né? O som também estava um pouco ruim nas apresentações. A parte técnica não estava legal. A produção estava boa, né? E o figurino Mas tava ao bom, vivo. O figurino... Tinha algo bom. Eu não sei, não, o figurino até eu não sei analisar muito bem, às vezes eu gosto, às vezes não, mas a parte técnica não tava legal, a produção tava boa e a plateia tava desanimada. Isso acabou... O que é? Não aplaudia, não não cantava as músicas nos musicais. É que não convidam a gente é muito bom pra fazer claque. Eu estaria lá na primeira fila dando muita risada, sabe, interagindo. Super simpático. Sabe o que é? Hoje, natural. O cara vai lá assistir, ele fica assim, ó. O celular fica filmando, né? Porque ele quer ter o registro ali. E aí não curte o momento, não curte o show, né? E nós tivemos apresentações legais, por exemplo, do Projota com a Isa. A Isa que veio aqui no Morning Show, foi bem legal o show deles. Criolo teve, não teve? Teve Criolo, teve Carol Conká com Ludmilla, Ana Vitória com Matheus e Cauã, enfim, tiveram bastante apresentações. E aí na hora da Anira, né, que ela fez ali um remix com os principais sucessos dela recentes aí, Is That For Me, Paradinha, Sua Cara, ela acabou pagando o peitinho, Anira. Olha lá. É por isso que eu perguntei do figurino. Acabou vazando. Será que era de propósito, Vini? Será? Não sei. Eu acho que ela aumentou a prótese, não aumentou recentemente? Você acha que ela aumentou e não avisou o figurinista e aí, enfim, não cobriu tudo que ela foi fazer um bico no prêmio. Tá explodindo. Explodindo, né? Tá. Mas aí gostei. o problema, Edgar, é que isso aí foi quase no começo da apresentação. E essa era na parte mais calma. Depois ela teve que dançar paradinha, essas coisas que era mais agitado. E aí ela teve que ficar ajeitando ali, não podia parar, né? Ficou até um pouco desconfortável. E ela não mudava o figurino? Não mudava, só colocou uma blusinha depois por cima. Meio um casacão, um casacão que deu uma ajudada ali. Mas enfim, foi o grande nome da noite aí. A Anitta, que ganhou como melhor cantora, né? Como melhor música Sim ou Não. E também como melhor música Chiclete, na música que ela canta com a Simone Simaria, que é Louca, né? Nós tivemos também melhor cantor Luan Santana, melhor grupo Simone Simaria, Fiat Argo Experimente, que é tipo uma revelação, né? Quase um prêmio revelação, assim, que ganhou Pablo Vittar. Melhor clipe, Luan Santana também com Acordando o Prédio. E melhor cover da web, a Luísa Sonza, que fez a música Fica, cover da Ana Vitória com Matheus e Cauã. E aí tem o Super Júri, né, Edgar? Que é o júri especializado, que deu o prêmio para Revelação, para Rincon Sapiência, Canção do Ano, As Caravanas, do Chico Buarque, e melhor disco Letrux, Em Noite de Climão. E falar em climão, né, você perguntou no começo aí sobre a apresentação da Tata Werneck com o Fábio Porchat. Teve um momento, achei bem besta também, assim, né? A reclamação desse artista que eu vou falar daqui a pouco. Eles estavam apresentando essa parte da melhor canção do júri especializado. Entre os indicados estava o Johnny Hooker. E aí na hora de falar, né, o Porchat e a Tata estavam se revezando para falar o nome dos artistas. Aí ela não falou o nome dele. Aí o Porchat falou assim, os nomes que você não sabe, você deixa pra eu falar, né, Tata? Mas fazendo até uma brincadeira, uma piada que faz parte. O Johnny Hooker não gostou nada disso, foi até o Twitter e aí reclamou da Tata. Alô, Tata e Porchat, tem que aprender a falar o nome dos indicados quando se apresenta uma premiação, viu? Estudo básico de roteiro. Ele foi justo, vai, o que ele falou, vai. Mancada dos caras, eu não achei. Aliás, eu acho que o Johnny Hooker às vezes perde a oportunidade de ficar calado. Imagina, Vini, ele foi até delicado ali, ele só falou, tem que saber o nome, Edgar, é verdade, não tem que saber. Edgar. Mas não é que eles não sabiam o nome, foi uma brincadeira. Tem um bastidor que apurei que o Ricardo Arcon vai adorar. A Gisele Bündchen tomou a Tívia
e fez Coco Chanel. Peraí, vou aumentar o áudio, peraí. Conta agora o que eu vou adorar. Aí, filho. Aí a Tatá respondeu pra ele de forma educada também, né? Se você soubesse o perrengue que é apresentar com uma plateia que não aplaude os colegas de trabalho, nos entenderia mais. Deu a justificativa. Deu uma Não tem justificativa e deu uma cutucada na plateia, que é o que eu falei no começo, né? A plateia realmente estava morta, não estava ajudando os apresentadores. Aí o Johnny Hooker entendeu, né? Teve um outro seguidor que falou, não, isso não justifica não saber os nomes de quem tá concorrendo. Aí a Tatá falou, eu tenho dislexia, meu amor. Por isso eu optei por não falar, mas o Fábio perguntou. Beijos e durmam com Deus. E depois o próprio Johnny Hooker entendeu, né, o perrengue, só que na hora ele ficou esperando ouvir até pela Lineker, que acho que estava indicada junto com ele ali, né? Mas isso foi lindo de qualquer jeito. Aí deu uma Aí ficou tudo bem, deu um beijinho, ficou tudo um abraço. bem entre os dois. Ele chamou bem. ele pra festa ele chamou ela pra festa que ia ter depois, só que ela falou que não ia não, que tinha que dormir, porque ela vai começar a ensaiar agora a nova novela que ela vai fazer aí na Globo. E aí ela lacrou um fofinho ali, né? Uma mensagem depois fofa. ela falou, né? Eu sou sua fã, já fui em 3 apresentações Olha aí. suas, Muito sem bem. brigas, já basta o mundo brigando e a gente tentando isso alegrar. aí, Tatá muito é muito bem. boa. A Tatá é sensacional, a Tatá é fofa. Adoro Isso que quando eu fica falo, tudo Johnny Hooker, às vezes, poderia ter resolvido a coisa de outra forma, né? Assim como com outro artista que ele falou mal uma outra vez aí. Mas enfim, Com o Ney, Mato vamos Grosso? seguir. Não deixa, vamos girar o assunto. Vamos lá, a gente falou aqui. A gente falou aqui da Anitta, né? Na verdade, ela fez aí a apresentação, ganhou os prêmios. O clipe foi dirigido pelo fotógrafo americano Terry Richardson. Tá chique a menina, hein, Paulinha? Vocês lembram? É aquela história do biquíni de tape? É esse o clipe da Anitta que ainda não saiu, um clipe inédito. E a gente contou aqui que o diretor era o Terry Richardson. Só que nem tudo são flores nessa história, porque o cara também, nessa onda aí de revelações, acusações sobre assédio sexual, ele também tá envolvido em uma, hein, Pois Paulinha? tá rodando, viu, Edgar? Até na época do que a gente falou aqui, na época, parece que faz anos, né? Mas quando a gente falou aqui do clipe da Anitta, eu falei, olha, esse cara aí tem uma coisa complicada aí na vida, tem várias denúncias. Desde 2010, vários modelos jovens, início de carreira, fizeram, sim, denúncias contra ele, dizendo que, enfim, passaram por situações constrangedoras em ensaios e em abordagens também, extra-ensaio, fora ali do contexto. O Terry Richardson é conhecido por um conteúdo até gráfico, sexual mesmo, pesado das suas fotos. É uma característica do trabalho dele, né? Então, em 2010, começaram a surgir essas denúncias. Em 2014, ele chegou a falar sobre isso para a Page Six, que é uma coluna importante que tem lá nos Estados Unidos. Ele negou que isso fosse verdade, disse que era uma caça às bruxas e tal. E aí a história ficou meio ali, né? Parada. Só que com essa onda de denúncias em Hollywood que aconteceram aí em relação ao produtor Harvey Weinstein, o que aconteceu? Reavivou-se essa vontade aí das vítimas em falar de novo sobre esse assunto. E aí uma modelo chamada Cameron Russell fez um post no Instagram e pediu para que outras meninas viessem de novo a público para falar sobre situações constrangedoras que já passaram ali no trabalho. E foram mais de 100 depoimentos que retratavam uma conduta nada legal, para dizer o mínimo, do Terry Richardson. O que fez com que uma matéria saísse numa importante publicação ali, chamando ele de Harvey Weinstein da moda. Uau! Esse final de semana. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu também o vazamento de uma carta do todo-poderoso da Condé Nast, que é a editora da Vogue, da GQ e da Vanity Fair, pedindo para que banissem o Terry Richardson das publicações. Então, se tivesse alguma foto dele para ser usada, algum trabalho encomendado para alguma edição, que cortassem e fossem aí para uma outra opção, escolhessem, enfim, uma outra linha, né? E esse comunicado vazou, Edgar. Então, todo mundo ficou sabendo que ele, então, ali estava banido, pelo menos, dessas publicações dessa editora. Através de uma representante, o fotógrafo veio a público para dizer que ficou bastante decepcionado em saber
dessa mensagem vazada, tá? Não é que mandaram pra ele, mas, tipo, vazada. Sim. Principalmente porque ele já teria respondido a essas velhas histórias, o que ele chama de velhas histórias. E aí, a representante traz essa questão que eu falei pra vocês, de que ele é um artista conhecido pelo seu trabalho sexualmente explícito, e que aquilo acontece com consentimento. Quando a modelo, por exemplo, vai participar de uma sessão de foto, ela já, teoricamente, sabe que pode estar sujeita a alguma coisa assim. Lembrando que o Terry Richardson já trabalhou não só com a Anitta, mas com Beyoncé, Miley Cyrus, inclusive já fotografou o Obama, o Barack Obama. Sim. Então, realmente é um fotógrafo renomado. Agora vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, como vai ser a apuração de tudo isso e se outras publicações também vão aderir aí ao banir Terry Richardson. Ok. Vamos para Brasília agora. Os deputados estão reunidos para tratar da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Zé Maria Trindade, mais uma vez, o PMDBista tenta e testa, né, o seu poder de influenciar, para dizer melhor, até cooptar, pagar os congressistas com a nossa grana aí. Bom dia para você na capital federal. Hoje o dia merece até pompas e uma trilha sonora especial, hein? Olha aí. Pois é, em Brasília, 19 horas. Era meu sonho falar isso. Realizei. Fiquei a vida inteira ouvindo esse aí. De Brasília, 19 horas. Você sabia que o autor dessa trilha é meu conterrâneo, né, Trindade? É o campineiro Carlos Gomes, olha aí. Carlos Guarani. O Guarani. Vamos lá. Essa versão já foi até modificada na Voz do Brasil. Não usa essa versão tradicional. Sim, sim. Mas olha, Edgar, deu um trabalhão danado ao presidente Michel Temer. E o brinquedinho ficou muito caro, aí perto de 15 bilhões, alguns falam em 21 bilhões, mas em 15 bilhões, podendo chegar a 20 bilhões, essa história de barrar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal. Além, evidentemente, do trabalho pessoal, o presidente entregou ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que também está nessa denúncia, né, a arte de governar e de distribuir e fazer concessões. Ele ficou com a parte política de receber os deputados e líderes no seu gabinete. Dizem que até estragou ali o piso de granito na porta do gabinete do presidente Michel Temer, tamanho foi o pisoteio. Mas ele recebeu num só dia, às vezes, 42 deputados. E foi assim, nessa madrugada, ele foi à casa do vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, que tem fama de festa boa aqui e de muita birita também, né? E aí lá o presidente Michel Temer fez um discurso otimista, diz que vai conseguir evitar essa segunda denúncia, de que já tem a maioria, e falou que ouviu de tudo. Pedidos em nome de Estado, de municípios, e também ouviu versões de deputados que se dizem governistas, mas que não vão votar contra a abertura porque tem medo da base eleitoral e da pressão pública. Foi aí que o presidente Michel Temer falou que tem dó desses parlamentares e considera que eles estão da altura do sapato dele. Isso é a frase do presidente lá nesta reunião na casa do deputado Fábio Ramalho. E olha, Edgar, o jogo já começou. Agora há pouco o relator, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, apresentou o relatório dele, o que foi aprovado na comissão, no plenário da Câmara dos Deputados. Disse que, na verdade, a peça de denúncia ela é uma criminalização da atividade política, que é genérica, né? E agora falam os advogados de defesa do presidente Michel Temer e dos ministros. Então, esta é a fase do momento na sessão. A gente tem o áudio dessa movimentação toda já no Congresso Nacional. Vamos ouvir um trechinho do que anda acontecendo por lá nesse instante, diretamente de Brasília. Vamos escutar. Isso é algo que nós estamos discutindo nas três forças, no Ministério da Defesa. Mas eu sou de opinião que 9 meses, eu iria até mais longe, eu ficaria 1 ano. Esse é o áudio. Esse é o áudio. É uma comissão que está rolando. Isso não é o do plenário, né? Não é do plenário, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Uhum. Bom, do Senado. Vamos lá. Deixa eu passar aqui a bola pro Tonholi. Tonholi, na votação anterior a gente teve o resultado aí no placar de 227 votos a favor do prosseguimento da denúncia e 263
83 contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer na primeira votação, da primeira denúncia sobre ele, né? Se o placar dessa votação não for tão favorável quanto o presidente espera, Tonholi, como é que fica o governo aqui nesse, digamos, restinho de governo, até as eleições no ano que vem? Edgar, vai acontecer aquilo que o jornalismo americano chama de teoria do lame duck, ou pato manco, pato coxo. Quer dizer isso? Isso vem de um termo da Inglaterra, de um cara que resolveu não pagar as dívidas e depois ele ficou sendo pressionado pro resto da vida pelos caras que emprestaram dinheiro para ele. Aplicado e aplicável à política americana, o lame duck, ou pato coxo, é o político que faz muito esforço para ganhar algo e acaba tendo mais prejuízo. E o que é ter prejuízo? Eu queria traduzir em números e queria complementar o que o Trindade começou a falar. Olha aqui, o número... já está passando esse custo para o Temer ficar no governo, está passando de 30 bilhões. Vamos pegar aqui expressivamente... Você dobrou a cifra que o Trindade trouxe, olha aí. Olha aqui, o IBAMA, ao você dar 60% de desconto para os caras que feriram leis ambientais, deixou de lucrar o governo 2,7 bilhões. Ao deixar de privatizar o programa de parceria de investimentos, sobretudo Congonhas, deixou de lucrar 6 bilhões, porque deputados pediram para ele não privatizar Congonhas. Refiz o cálculo das dívidas com o fisco. Com os perdões que o Temer deu, deixou de lucrar 6,4 bilhões. O Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, o perdão a quem deve, 17 bilhões. E, finalmente, a compra de senadores e deputados com emendas parlamentares, 4,2 bilhões. Somando, nós já temos uma permanência no governo que já custa mais do que 30 bilhões de reais. É claro, porque lame duck? Ele vai ficar um pato coxo à mercê das pessoas a quem ele deve. Então, quem vai governar para ele são as pessoas para quem ele tem que pagar. É isso aí. Agora a gente tem o som do plenário. Vamos ouvir o que andam falando por lá nessa segunda votação, na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Se ele é a fonte primária daquilo que Lúcio Funaro diz ter ouvido dele. Se ele nega ter dito a Lúcio Funaro... Agora está falando o advogado do presidente Michel Temer, o Eduardo Carnelós, agora na tribuna da Câmara. E não dar crédito ao ex-deputado Eduardo Cunha. É uma opção que se faz. É uma opção que se faz. Mas cada um que faça essa opção há de ter muito claro em sua mente a possibilidade de, um dia, vir a ser também alvo de situação semelhante. Eu observo ainda que também se disse que há sim provas, porque haveria áudios que demonstrariam a prática de crimes. Especialmente a conversa gravada entre Joesley Batista e o presidente da República. Ora, é curioso, excelências, é muito curioso, embora seja também muito triste ter de constatá-lo. A verdade é que divulgou-se, antes que se conhecesse o teor daquele áudio, que o senhor presidente da República teria apoiado ou até estimulado Joesley Batista a efetuar pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro para que eles não fizessem delações premiadas. E aí, inclusive, consistiria a prática do crime imputado ao presidente da República de obstrução ou embaraço das investigações. Ora, Trindade, puxa, a gente lembra quando ouve o advogado falar, a gente lembra da conversa mesmo gravada ali, né? Depois do horário, já em altas horas da noite, aquele famoso, olha, tem que manter isso aí, viu? Manter o quê? O que seria o dinheiro, a mesada ali, paga ao Eduardo Cunha, já preso, engaiolado, né? Para que ele mantivesse ali o silêncio, né? A estratégia de defesa do presidente Michel Temer e dos ministros é a mesma. É desqualificar o Joesley Batista, a delação premiada
e dizer que estão criminalizando a política e que todos os deputados, nesse contexto, ficariam expostos a esta mesma situação, de levar pela frente uma denúncia do Ministério Público Federal, mesmo se estivesse recebendo doação legal ou conversando com empresários. Essa é a estratégia da defesa, né? E é uma linha comum ali do presidente e dos ministros. Agora, sobre aquele data Tognoli, né? Quem sou eu para questionar? Eu diria, Tognoli, que é incalculável mesmo o custo desse brinquedinho. É incalculável, ninguém sabe exatamente. Pode exagerar que você ainda estará falando menos do que será o custo desta trajetória do presidente Michel Temer na presidência, né? Ele cobriu a aposta, dobrou a aposta aqui na mesa de jogo. All the stakes. Fala, Carol. Ô Zé, só para saber, essa mobilização ao contrário que o PT está querendo fazer ali para empatar o jogo, pelo menos boicotar, colocando os deputados no Salão Verde para tirar todo mundo dali e querer fazer sangrar, na verdade, o governo por mais uma semana, promovendo o adiamento aí dessa decisão hoje. Você acha que vai ter algum êxito ou não? Pois é, a estratégia é a seguinte, todo mundo sabe que o governo tem ali 260 a 270 deputados, né? E vai ganhar. Então, a oposição se reuniu e decidiu vender cara a derrota. Se o presidente está comprando muito caro aí esse jogo, né, que vender cara também a derrota. E levar a sessão para a noite, quando o cidadão chega em casa e vai ler ou ouvir as notícias e tal, quer levar esse jogo para o final ali por volta de 20 horas, horário 21 nobre, horas. Não sei se vai até lá e desgastar e fazer sangrar, porque sabe que vai perder. É isso mesmo. Tá certo. Trindade, obrigado. Um abraço pra você. Qualquer coisa, só chamar, hein? Perfeito. Bom dia. Vamos lá, a gente fecha esse bloco aqui, primeiro bloco do Morning Show, atualizando aí as informações sobre o incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Qual é a situação nesse momento, Carol? Pois é, continua pegando fogo lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É um foco que, na verdade, praticamente não acaba. Desde o dia 10 foi controlado e depois do dia 17 para cá vem num constante. 26% de toda a área, são 62 mil hectares que está pegando fogo. É muita coisa, 26%, um quarto ali do Parque Nacional já foi consumido pelo fogo. E aí, há diversas especulações por quem é da região. Eu conversei agora de manhã com uma pessoa local ali que está tentando fazer essa mobilização e há algumas suspeitas. Por exemplo, o horário que foi identificado o primeiro foco. Foi justamente entre meio-dia e 3 da tarde. Sol mais quente, baixíssima umidade do ar e ventos fortes, em direção ao Parque Nacional. Ainda não tinha nenhum tipo de chuva, nada que poderia causar raios, que é a principal causa de incêndio nessa região. E o fogo começou justamente dentro de um aceiro, que é uma retirada de vegetação ali, que os brigadistas fazem justamente para evitar que o fogo se alastre. E, além disso, tem uma rodovia que passa bem ali onde o fogo começou, que é justamente uma rota de fuga para quem colocasse o fogo também fosse sair do local com mais facilidade. Enfim, o fogo está tentando... Olha, as pessoas estão tentando fazer o controle desse fogo ali, o ICMBio com, enfim, brigadas de incêndio, tem avião, tem milhares de voluntários, gente que mora ali, tentando de todas as formas combater em 3 frentes esse fogo que não para de se alastrar. Mas no final das contas, a última esperança mesmo é que no fim de semana vai chover. Então, por mais que todo mundo está se mobilizando e fazendo de tudo para que esse fogo pare de se alastrar, com, enfim, quantos bichos, né, animais silvestres estão morrendo, o final das contas é que eles estão imaginando que o tempo vai virar e uma chuva forte vai cair na região no fim de semana. Bom, enquanto isso, tem uma movimentação grande nas redes sociais. No Facebook tem uma rede contra o fogo que está tentando arrecadar, na verdade conseguiu agora R$170 mil, um movimento emergencial, inclusive com um grande garoto propaganda, na verdade. O ator Reinaldo Giannichini fez um chamamento para as pessoas ajudarem a financiar de toda forma o combate ou ferramentas de combate a esse fogo. Vamos ver.
O Cerrado está em chamas já há 11 dias. Já foi queimada uma área de pelo menos 35 mil hectares que pertence ao Parque Nacional, sem contar as áreas que ainda não foram contabilizadas de fora do parque. A dimensão é imensa. Espécies de fauna e da flora estão gravemente ameaçadas, com risco de danos irreversíveis. E dada a magnitude do incêndio e do estado de calamidade pública, foi formada uma rede de apoio e combate ao incêndio através da união da sociedade civil e entidades públicas e privadas que estão realizando toda a frente operacional do combate. Mas grande parte do trabalho ainda é voluntário e eles precisam da nossa ajuda. Somente todos unidos nós poderemos salvar essa área de proteção ambiental. Precisamos de R$170 mil. Esse dinheiro será revertido em equipamentos, alimentação e custos operacionais necessários para os combates contra o fogo durante os próximos dias. Faça suas doações pelo site www.catarse.me/Rede Contra Fogo Veadeiros. Obrigado. É isso, então os famosos se uniram para acabar com esse incêndio por ali. E enquanto isso, o governador de Goiás, Marconi Perillo, segue fora do país. Ele está em viagem à Espanha e tem usado as redes sociais para se manifestar contra a situação lá na Chapada. Tem afirmado que o governo não está desatento diante do grave problema dos focos de incêndio. E a crítica fica também para a demora na reação do governo, né, na figura do ministro da Defesa, o Raul Jungmann, né, com relação aos aviões da Força Aérea, que depois de mais de uma semana já de incêndio, que foram enviados para lá para tentar ajudar na situação, que coisas que são previstas. Todo ano tem esse período de seca e isso acontece nessa região, assim como os desabamentos nas regiões montanhosas da Serra no Rio de Janeiro, com as chuvas, né, nas chuvas de verão acontece. E mais que previstas, né, Edgar? Se existe essa também suspeita de que seja criminoso, que se investigue isso e saiba o que é que realmente aconteceu, né? E por mais que não seja alguma coisa intencional, que colocaram mesmo ali, se foi alguém desavisado, erro, também né? é crime. Crime, isso. Né? E que a reação seja mais rápida, né, por parte do governo. Agora, 10h34, horário de Brasília. Pessoas que somem sem deixar rastro, o trabalho da polícia em busca dos desaparecidos, o drama da família, a esperança que nunca morre. Esses são os ingredientes da série Desaparecidos, cuja segunda temporada estreia hoje às 11h15 da noite no canal A&E. Para falar sobre a produção, estão aqui no estúdio com a gente o diretor do programa, o Anderson Jesus, a Lindalva Matos, que é uma espécie, eu chamaria de detetive em busca de desaparecidos, e o Lior Vilk, que foi encontrado em Israel depois de sumir e ser adotado ilegalmente. Primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Obrigado, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia aos ouvintes. Bom dia a vocês, vamos lá. É muito... Primeiro, parabéns, né, por vocês estarem à frente dessa produção, que tem um papel social importante, né, inegável isso, né. Quero perguntar logo de cara a vocês o seguinte: a mídia e os governos, de uma maneira geral, fazem pouco na questão dos desaparecidos? Sem dúvida. Assim como em qualquer outro assunto que envolve pessoas, que envolve poder público, que envolve segurança pública, por exemplo, que o caso de desaparecimento de pessoas é um problema de segurança pública, né? Mas também passa pelo social. Então, tudo que passa pelo social, tudo que envolve um pouco mais, né, que deveria envolver um pouco mais de esforço do poder público, infelizmente a gente sabe que tem um certo descaso, né? E esse caso de desaparecimento de pessoas não é diferente. O Anderson, conta um pouquinho da narrativa da série, o estilo adotado por você para contar essas histórias. Em cada episódio são 2 casos mostrados de pessoas que sumiram sem deixar rastro. Em todo episódio a gente vai poder ver 2 casos de pessoas que desapareceram. Sim, em todos os episódios, né, nós temos 2 casos de pessoas que desapareceram, porém, um dos casos é de uma pessoa que foi encontrada também, né? Então a gente tem em cada episódio um caso de uma pessoa que desapareceu e foi encontrada, e um caso de uma pessoa que ainda está desaparecida. E qual foi a principal fonte para vocês chegarem a esses casos? A gente tem parceria com algumas ONGs, né, com algumas pessoas que trabalham, né, independentes ou ONGs que trabalham cuidando de pessoas desaparecidas, como é o caso da Lindalva, como é o caso da Mães da Sé, né, na pessoa da Ivanise Esperidião, como é o caso do Instituto Ímpar, na pessoa da Sandra Moreno, né, Mães em Luta. Então tem várias ONGs, né, que trabalham com a causa e que nos auxiliam
né? A princípio a gente tinha, na primeira temporada, a gente tinha o apoio também do DHPP e tal, de órgãos de polícia, mas a gente preferia também, começou a perceber que havia a necessidade de pegar esses casos com as ONGs, porque eles estavam escolhendo, selecionando os casos de uma maneira um pouco mais humanizada. Então, assim, a gente falava exatamente com pessoas que estavam desassistidas, então era importante a gente, né, trazer luz para o caso dessas pessoas e colocá-las no programa. Eu queria saber mais sobre a história do Lior, que está aqui com a gente. Queria que ele contasse, vocês complementassem. Qual que é a história dele? O Lior, eu vou só começar para você já chegar na sua história. O Lior, a gente chegou nele através da Lindalva, né? E a gente, nessa temporada, quis também contar histórias. A gente percebeu que haviam histórias de pessoas que estavam desaparecidas, mas a gente tinha como contar, a gente viu que tinha como contar as histórias pelo ponto de vista da pessoa que estava desaparecida. Então, assim, talvez quem está desaparecido é a família, né, dessa pessoa. Então a gente encontrou uma pessoa que não tinha família e estava procurando a família. Então essa pessoa pode estar desaparecida para essa família. Então a gente chegou no Lior e chegou em Israel, né? E aí, Lior? Explica por que a gente chegou a você. Porque eles chegaram em Israel para entrevistar adotados que foram ilegalmente levados para lá. Então, pode ser que que minha família está procurando por mim. Que eu estou desaparecido, na verdade. Entendi. E você em Israel, você foi adotado por alguém? Como que você descobriu que você não tinha família? Então, de fato. Eu tenho uma família adotiva. Quando eu cheguei aos 6 anos de idade, minha mãe me contou que eu tenho 2 mães. Uma que me trouxe ao mundo e outra que está me criando, que é ela. Quando eu terminei o exército em Israel, com 19 anos, eu estava com muita vontade de localizar minha família biológica. E eu corri atrás. Eu aprendi a língua portuguesa. Eu tentei entrar em contato com brasileiros. Contei minha história e pedi ajuda. A primeira pessoa que entrou em contato comigo era a Sandra, falecida. E ela abraçou a causa. Pegou os meus documentos, era a melhor amiga da Lindalva. E ela tentou achar minha família biológica. Infelizmente, até hoje não conseguimos. Os documentos são falsos, completamente. Mas a fé é a última que morre, né? Quanto tempo você está buscando, Lior? Sua família? 10 anos. 10 anos. Pelo menos. Perdão, pode continuar. Há 12 anos, eu orientei um trabalho de conclusão de curso que acabou virando o site Mães da Sé. Era de um aluno da escola particular que eu dava aula. E na época, um dado da polícia era que mais ou menos 50% das pessoas que desapareciam acabavam retornando para casa. Continua valendo esse número? Não. Fala mais, Lindalva. Olha, não vale, porque as pessoas hoje elas somem involuntariamente, né? Que são muitos casos. Nós temos muitos casos de pessoas que desaparecem, elas saem de casa e simplesmente sumiram. Alguns casos você nunca mais fica sabendo de nada. Até ia te perguntar em cima disso também, Lindalva, porque eu vi aqui, são 200 mil casos por ano no Brasil, né? Sim. Eu queria te perguntar, existe algum ponto em comum nesses desaparecimentos? É esse que você está falando, desses que somem? Olha, existem voluntariamente? Alguns pontos em comum. Alguns, infelizmente, envolvidos por drogas, né? Outros por sequestro. Outros por tráfico de órgãos, infelizmente, né? Isso envolve crianças, adultos, idosos, tudo. Idosos que somem normalmente por causa de memória, né? E crianças por roubo mesmo, para venda mesmo, que a gente fala tráfico, na verdade eles são vendidos, né? Às vezes tem até encomendas dessas crianças. E aí desse dado que o Tom lhe perguntou de 50%, tem uma meta hoje? 20%, 30%? Uns 40%. 40%. E o contexto de Israel nessa história, o que vocês descobriram? Porque na década de 80 tinha mais tráfico de crianças lá para Israel, era isso?
O caso do Lear, por exemplo, é desse período, né? Sim, desse de período 85. e aí é interessante ele falar também sobre isso, porque quando a gente chegou para conhecer o caso dele, a gente descobriu que pelo fato dele ter aprendido a falar português para correr atrás da família dele, outras pessoas, né, por conta da barreira da língua, queriam encontrar suas famílias, mas não conseguiam. E aí essas pessoas começaram a procurá-lo. Né? Então ele meio que involuntariamente se tornou um acesso dessas pessoas, um contato, né, que essas pessoas poderiam ter aqui no Brasil. E aí ele, na busca dele também, ele encontrou a Lindalva, encontrou o Tenente Marcos lá de Santa Catarina, e aí ele meio que se tornou uma ponte dessas pessoas, até pela língua, né, como ele aprendeu a falar português. E ele hoje ele é meio que não diria um líder, mas ele é meio que o cara que é uma referência para 3 mil brasileiros que são adotados em Israel. Ele fala, é engraçado que ele fala que alguns, pouquíssimos em situação legal, muitos em situação ilegal e muitos mais em situação muito ilegal, né? Então tem essas variações. Ô Lior, eu tenho curiosidade de saber, você falou que está há 10 anos nessa busca e ainda não teve nenhuma pista, né, da sua mãe biológica, da sua família, você não tem noção, né, de quem é seu pai, se você tem irmãos ou não tem irmãos. Caso você venha encontrá-los um dia, o que você pretende dizer a eles? O que você pretende viver nesse encontro com a sua mãe e os seus pais biológicos? Já pensou nisso? Uau, eu pensei o que eu quero dizer para minha mãe. Estou muito interessado em conhecer irmãos. Eu quero que eles façam parte da minha família, né? Aumentar minha família. Eu tenho mãe e eu tenho pai, lógico, né? Amo eles muito. Mesmo assim, a parte da família biológica na minha vida é parte muito importante. E eu sinto e eu acho que eu até preciso deles na minha vida. E a grande dificuldade, imagino, ali é justamente por conta da documentação falsa, estabelecer essa ponte, esse contato e essa pista que vocês não têm aqui no Brasil de nenhuma forma. É o caso do Lear. Por isso, a gente publica matérias na televisão, nos jornais, esperando para alguém reconhecer, né, o nosso rosto. Mas como vocês saíram daqui ainda bebês, isso é bem difícil. É difícil. No caso dele, porque como ele falou, há várias situações de ilegalidade, né, nessa documentação. O caso dele é o caso do muito ilegal, ou seja, não tem qualquer pista. Né? Às vezes, como ele já chegou a falar, às vezes as pessoas preservam o nome da mãe, né, ou o nome do pai da documentação, uma foto, local de nascimento. Ou até RG. Ou RG e tal. No caso dele é nada, sabe? Tipo, nada dele. Mas a mãe dele, a mãe de Israel dele, não tem um como ela chegou a ele? Como a sua mãe? Então, meus pais adotivos nunca estiveram no Brasil para fazer o processo de adoção. Eles pagaram dinheiro para... O intermediador, alguém que viesse e trouxesse esse bebê, levasse esse bebê para lá. Exatamente. Nesse caso, né? E esse é um processo comum, assim, vocês que foram para Israel ver outros casos, é uma coisa que acontece frequentemente? Não. Na maioria das vezes... Na época era, né? Não. Também na época não, porque... Nem todos. A maioria os pais vinham buscar no Brasil. Sim. Ah, não, sim. No caso, o que seria meio que comum é as pessoas pagarem pelo processo, que é o que eu tô falando, as pessoas pagarem pelo processo de adoção achando que estão pagando pela documentação, pelos trâmites, e na verdade não era. Com certeza. Como vocês estavam pagando pela criança. Ô, Lindalva, tem uma pergunta para você. Você falou em tráfico de órgãos. Há uns 10 anos, o jornal Correio Brasiliense pegou uma repórter e fez ela viajar uns 20 países atrás de tráfico de órgãos e ela não conseguiu confirmar nenhum caso. Eu te pergunto, o quanto é de fato e o quanto é de ficção na questão de casos reais em que houve sequestro para tráfico de órgãos? 70% verdadeiro. Quem recebe o órgão, ele vai saber que pagou, ele não vai falar. Ele não fala, então vira um segredo. Então esse é um assunto que nem a gente tem até valores de quanto custam. Por exemplo, um rim, quanto custa? 150 mil. Reais? Sim.
Isso é feito, obviamente, em clínicas ilegais no país ou é levado para outro lugar? Com certeza. Inclusive com a pessoa, só que eu não posso falar mais além disso. Tem uma pessoa, tipo, tem um Roger Abdelmacido? São vários. São vários. Então há uma rede secreta de médicos que fazem transplantes ilegais. Esse é um assunto que eu não toco muito, porque usando a nossa linguagem popular, acaba sobrando para mim, né? Então eu não toco muito nesse assunto. Você não confia em autoridade, tipo a Polícia Federal, para levar isso para frente? Imagine. Fala, Paulinha. Nem posso comentar. Não posso, infelizmente. É uma máfia? Sim, com certeza absoluta. Só que esse assunto eu não entro porque é um assunto muito perigoso. Você teme pela sua vida por denunciar essa máfia? Sim, com certeza. Então eu não comento sobre o assunto. Prefiro não comentar, não comento com ninguém. Não entro no assunto. Já me bastam assim que eu lido com desaparecidos, né? Então acabam vindo outros assuntos, conheço histórias verdadeiras, mas prefiro não falar sobre o assunto. Então, resgatando, você diria que 70% das pessoas desaparecidas são vítimas de tráfico de órgãos? Não. Eu também não é assim, né? Porque você até assusta as pessoas comentando isso, né? Não. A maioria, crianças são vendidas porque algum pai decidiu que queria um filho de olho azul. Eu quero uma criança moreninha. Então já sei onde tem. Normalmente eles vão procurar no interior, onde as pessoas são mais simples, né? Deixam as crianças soltas, né? Na rua, que eu estou sempre aconselhando, não deixe, fique de olho. É o caso do Paraná, né? Curitiba tem muito. Mas não quer dizer isso que todas essas crianças vão para tráfico de órgão. Na verdade, tem tráfico de coração? Tudo. Tipo... O coração custa 120 mil reais. Custava, né? Até a época que eu sabia do valor. Uau. Gente, é assustador Caramba. isso, né? Mas no programa, no Desaparecidos, a gente não fala desses casos, obviamente. A gente só fala de casos de pessoas que realmente estão desaparecidas e tal. E mesmo os casos de pessoas que foram encontradas, a gente não conta histórias de pessoas que foram encontradas mortas. Né? Apesar de nós chegarmos a esses casos. Até por uma questão de repente, trazer... Porque a ideia do programa é trazer um pouco mais de esperança para as famílias e tal. Então, esses assuntos a gente não... Pode contar um caso que um mais caso emocionante. tocou, assim? Cara, todos os casos tocam muito, assim, mas a gente tem casos de... nessa temporada agora a gente teve um caso do Rio de Janeiro, de um menino, e a gente fala sempre que passa pela questão social e de fato. Um menino que desceu o morro lá, o Andaraí, desceu a pedido da vizinha, foi fazer um jogo do bicho, né? E no final das contas, acho que ele resolveu que era melhor comprar um biscoito. E aí ele não voltou para casa com medo, né, da mãe bater ou com medo da vizinha brigar porque ele gastou o dinheiro e tal. Ele ficou 32 anos desaparecido por causa disso, né? Então... Medo de voltar para casa e daí... Sim, e apanhar, né? Aí na época, né, nesse período dos anos 80 e tal... logicamente a gente não tinha, né, as facilidades de comunicação que nós temos hoje e ainda hoje, né, os órgãos públicos não são interligados, imagina naquela época. Então o menino foi recolhido pela polícia, estava andando pela rua, a polícia recolhia e botava no abrigo. E ele foi passando de abrigo em abrigo até que um dia ele foi adotado por uma família e foi embora, sumiu. E aí as razões vão se alternando também, São né? várias. E aí Pra ele não chegar voltar no mais, né? Sim, no caso dele, sim. E aí ele foi passando de abrigo em abrigo, foi adotado por uma família, foi para outro estado, e aí ele foi se distanciando cada vez mais dos laços. Né? Fala, Carol. Aqui em São Paulo, conversando, por exemplo, com moradores de rua, pessoas em situação vulnerável, muitas têm problemas psicológicos, associação com alcoolismo, muitas têm vergonha da sua condição e estão desaparecidas para a família. E não tem nenhuma vontade de dizer onde estão, justamente pela condição de vergonha que elas mesmas se colocam e criam um mundo para elas. Né? E aí também são desaparecidas. Sim. E aí, vocês já chegaram a algum caso, por exemplo? Já chegamos, a gente tem um caso, né, do Silvio, nessa temporada agora, que é exatamente isso. Né? Passa por uma situação de alcoolismo, de vício e tal, e ele... Tô dando spoiler já aqui, porque a pessoa só sabe o caso que foi resolvido no final de cada episódio. Mas o caso do Silvio, por exemplo, ele foi embora, teve uma recaída da bebida, né? Já vinha lutando contra, e teve uma recaída e não quis
voltar para casa com vergonha da mãe e tal. E ficou mais... continuou na própria cidade. Porque não, vai, sai andando por então, aí. mas porque a gente vê casos como o Lior, por exemplo, que foi para Israel, né? Mas às vezes a pessoa está desaparecida, mas continua próxima. Na rua de cima de casa, tem. E aí não se encontra mais. Não né? se encontra. Eu queria saber da Lindalva, como é que foi, eu brinquei aqui, falei até você, espécie de detetive, né? Que vai investigar, uma investigadora desses casos. Como é que você chegou no caso do Lior? Eu estou nesse trabalho há 14 anos, né? Eu comecei procurando uma filha biológica que eu doei. Quando mais jovem, eu já localizei 39 anos depois. E no caso do Lior, quando a Sandrinha, que é lastre, faleceu, eu não aceitava pegar casos de famílias biológicas, né? Porque para mim era muito dolorido. Peraí, você já doou uma criança? A gente chegou na Lindalva porque a história dela é retratada em um dos episódios também. E já localizei minha filha, ela também vai passar no episódio. E eu cheguei no Lior a partir da morte da Sandrinha, do falecimento dela. E começou uma amizade maior, porque ela era o elo, né? E ele ficou sem ela, lógico, ele ficou muito triste. Como nós éramos amigos, acabamos fazendo amizade e eu estou atrás do caso dele. Que já cheguei a uma conclusão do caso dele. Qual é? Ele foi roubado de algum hospital e dado como morto. Por isso que a família não procura por ele. Quantos episódios tem na segunda temporada? Tem 13 episódios. 13 episódios, choraram 26 casos. 13 vezes ou mais que 13? A gente chora, inclusive nas situações de pessoas que foram encontradas, porque às vezes as histórias são muito absurdas, sabe? Assim, e a gente chora todas as vezes. Eu um pouco menos, né? Mas somente as meninas da equipe choram bastante, assim. Às vezes a gente... E as próprias famílias, né? Principalmente. Eu vou transferir a mesma pergunta que eu fiz pro Lior para você, Lindalva. O que foi que você disse para tua filha quando você a encontrou depois? Eu te procurei a minha vida inteira. E ela? Choramos juntas. Ela também estava procurando você, Lindalva? Sim. Puxa vida, hein? Olha, a gente está aqui com o diretor, o Anderson Jesus, o Lior Wilk e a Lindalva Matos. Eles fazem parte aí da equipe que está por trás de Desaparecidos, que tem a segunda temporada estreando hoje às 11h15 da noite no canal A&E, contando histórias, né, de desaparecidos, histórias às vezes com final feliz, em outras... Nem tanto, né? Nem tanto. E vocês estão convidados a acompanharem essa série a partir de hoje, então às 11h15. Queria agradecer a você, Anderson, ao Lior e a Lindalva Matos. Boa sorte para vocês, que você continue na tua jornada e quem sabe um dia, Lior, encontre a tua família, os seus pais biológicos. Vai encontrar. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, dividindo aí essa série que, como eu disse, começa hoje no canal A&E às 11h15 da noite, Desaparecidos. Agora, faltando 30 segundos para as 11 horas. O horário é de Brasília. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conte um bafão. Estão contando muito bafão por aí? Na verdade, o pessoal achou o maior bafão essa entrevista que a gente fez agora. Foi emocionante, tocante, hein? né? Tocante isso, hein? Sobre essa série Desaparecidos, que estreia hoje às 11h15 da noite no canal A&E. E eu até estava conversando aqui com o diretor, o Anderson Jesus, ele me falou que a terceira temporada está confirmada e que a partir do caso do Lior, que a gente ouviu aqui, que é um caso de tráfico, né, para Israel, a terceira temporada vai ser focada em casos como o dele, que aconteceram ali em Israel. Então tá confirmada já a terceira temporada da série, Ed. E aqui você pode continuar comentando a respeito do programa, hashtag Conte um Bafão. Ó, falando em bafão, Paulinha, tem algum aí que você possa contar a respeito desse regabofe, desse convescote, que foi o casamento do empresário Guy Oseary, é isso? Oseary. E da modelo Michelle Alves, no Rio de Janeiro, teve Madonna, U2. Que casting é esse, Show né? do Caetano. Ed, esse casting é insuperável, não adianta a Mari Rui Barbosa reunir muita gente. Pra rivalizar aí não tá tem, difícil. Não tem.
acabamos de lacrar a lista VIP de um casamento, não tem como superar. Madonna, Bono Vox, Ashton Kutcher, Dakota Johnson, Matthew McConaughey, Amy Schumer, Owen Wilson, Noel Gallagher, Demi Moore, Red Hot Chili Peppers, a gente tinha o Anthony Kiedis e o Flea ali representando, quer dizer, uma galerinha que literalmente pegou o jatinho e a malinha pra vir ao Brasil e conferir a união desse casal, que não é coisa nova, você sabe, né? Eles estão há quase 10 anos juntos já. Nossa, há muito tempo que eles estão juntos, tem uma filharada linda aí, 4 filhos, o mais velho tem 10 anos, então não é que, tipo, se conheceram e agora se casaram, não. Há muito tempo eles já vivem juntos, então foi, na verdade, a celebração já de uma grande história, né? De muito tempo. A Michelle Alves foi uma modelo muito famosa mesmo. Ela chegou a fazer a abertura de uma novela da Globo, mas ultimamente ela não posta nada. Ela é super resguardada, ela é super discreta. Não é uma modelo que tá aparecendo o tempo inteiro, nem em redes sociais e nem em trabalhos. Ela escolhe só coisas que ela gostaria de fazer, de amigos, coisa e tal. Já o Guy Oseary, como você falou, é um empresário famoso do mundo da música, além de empresariar a Madonna. O U2 também empresaria o Beck, e também alguns artistas que fazem, como Ashton Kutcher, que fazem cinema e séries. Então é um super empresário, um mega empresário. E o casamento foi aqui, óbvio, porque a Michelle Alves é a princesa brasileira dele, é assim que ele chama ela nas fotos carinhosas que ele coloca no Instagram. E começou com uma festinha para quem já chegou ao país na segunda. Já que você tá fazendo uma festinha pra essas pessoas maravilhosas, quem que você vai chamar pra cantar, né? Aí acho que eles pensaram, bom, vamos chamar o Caetano Veloso. Bom, mas quem que vai ser o mestre de cerimônias, tipo, apresentar o Caetano? Vamos pedir pra Madonna, né? Ela já tá aqui mesmo, por que não? Só isso. E foi assim que aconteceu a pré-festa do casamento. Que o reverenciou, né? Falou não, foi assim, que ama o Caetano. De boca cheia. Falou que as pessoas não podiam nem beber e nem conversar e nem Para nada, tudo. porque, entendeu? Ia começar o negócio. E aí, a hora que o Caetano entrou, a gente tá assistindo aqui o momento, né? Vamos ouvir. Vai lá. É com muita honra, vou fazer a tradução. To introduce É muita the honra. one and only Caetano The one and Veloso. only. The one and only. Aí a hora que ela... Please, people, no talking, no não drinking. falem, não bebam, No. entendeu? Nada. Wow. Can I have a hug? E aí ela Agora pede ela um falou abraço. Ela falou uau, ela pediu um abraço, ela disse que ama ele, dá um abração e depois ela se ajoelha aos pés de Caetano Veloso, que fica até constrangido, né? Tipo, amiga, levanta, entendeu? Não, tá tudo bem, não precisa. No, come on. Come on, né? A rainha vai ajoelhar aqui e vai ser... Mas depois ele pôs no Facebook dele, então não ficou tão constrangido assim, né, Ed? Sim. Na verdade, deve ter ficado bem felizão de ter sido introduzido pela Madonna dessa forma. O casamento mesmo aconteceu ontem, a cerimônia aos pés do Cristo Redentor, então tem um monte de foto aí também dessas celebridades bem vestidas ali nos pés do Cristo. E depois Luciano Huck ofereceu sua grande casa no Joá para receber a festa com todos esses convidados internacionais. Na verdade, eram só 150, eu achei pouco, né? Porque o pessoal faz umas listas hoje em dia de tanta Casamento gente. não vai durar aí. Já durou, gente! Tá com Quatro cara filhos, que não é acaba isso? em 4 Eu fiquei meses. chocado. 4 filhos. Tem 10 Tá anos com já. cara Becker. que acaba em 4 meses. Tem Eu 10 fiquei- anos. Fica Eu muito fiquei oba-oba. chocado com a foto do baixista do Red Hot Chili Peppers, Peladão, eu falei, né? peladão no Hotel Fazano. Mas é bom, né? Os rockstars têm que dar uma de peladão. O casal, Faz inclusive... anos que ele faz isso. Meu Deus. O casal, Ai, inclusive, ai, financiou ai. essa estadia Meu no Fazano. Disse que gastou R$200 mil pra pegar 50 quartos pra celebrities convidadas ficarem no Fazano, né? E não estão economizando, não, pra receber esse pessoal. Agora, da festa mesmo, Ed, a gente sabe o quê? O quê? Que o vestido da noiva foi um vestido encomendado pro designer americano Zac Posen. Falam que foram 2 vestidos, só que assim, a gente não tem foto de nada disso, porque foi uma agência internacional encarregada de fotografar. Vão ter as fotos oficiais, muito provavelmente, mas os celulares foram proibidos, principalmente nessa festa na casa do Luciano Huck. Teve umas outras celebridades brasileiras convidadas, não sei se por parte da Michelle, que é amiga, ou do Luciano, que emprestou a casa e teve esse Vale Night pra convidar uma galerinha. Eu não sei como é que isso funcionou, mas Vale celulares Night. proibidos. Deve ser legal o Esperando. seguinte, a Madonna tá entrando, você, Madonna, deixa o seu celular aqui, por favor, é proibido. Como que Não, faz eu isso? acho que ela já sabe. Eu acho que é uma conduta que deve ser Padrão, normal né? Em no meio. Hollywood, Tipo, né? Em porque Los ninguém Angeles, quer ver a Madonna num ângulo que ela não quer ser vista, principalmente o empresário dela, né?
ele é o que mais deve cuidar disso daí. Então, em algum momento, a gente vai ver as fotos oficiais desse casamento, espero eu, porque é só isso que eu tô fazendo hoje, atualizando o perfil de Gaio Seri, pra ver se ele posta uma foto dessa noiva. Esse é um cara bacana pra gente ter no Whats, né? Pra chamar uns convidados. Eu achei que você tá traduzindo o programa, né? Também, né? Também seria bom, hein? Olha aqui, né? Quem não tem foto do casamento do príncipe de Hollywood com a princesa brasileira, tem que se contentar com o áudio do plenário. Agora acontece aí a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver e ouvir, né? O que tá acontecendo por lá agora, ó. Feridos quando verem que perderam a oportunidade. Agora, como o processo não se destrinchou entre, né, o Moreira Franco, o Eliseu Padilha e o Michel Temer, tá falando o Sérgio Pitombo, que é advogado do ministro Moreira Franco agora, na tribuna da Câmara. Afinal de contas, se vê em cada espaço do país onde a arbitrariedade campeia. Eminentes parlamentares, o Wellington Moreira Franco não será condenado, não será aceita essa acusação. Vossas Excelências não permitirão esse processo, porque todos os senhores têm convicção que ele é inocente. E eu, mais do que ninguém, posso dizer, jamais vi coisa mais leviana. E nós, na história brasileira recente, jamais vimos um procurador-geral que fizesse algo no interesse tão ininteligível, tão particular, tão egoístico, a merecer talvez um exame mais sério quanto à sua responsabilidade. Vamos dizer, portanto, não ao recebimento dessa acusação, não vamos fazer um juízo político apenas de conveniência econômica. O advogado do Moreira Franco agora tem uma questão de que a oposição queria destrinchar, né, essa votação, né, da denúncia 1 a 1, né, o Moreira Franco, o Eliseu e o Temer. Não foi possível. Não, isso. o STF não autorizou, decidiu, né? Não autorizou assim. E ainda os deputados vão falar, né? Cada um tem 5 minutos. É um belo hoje, um palanque. Hoje as coisas vão demorar para acontecer por lá. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui pelo nosso WhatsApp os ouvintes que mandaram as sonoras pra gente aqui dizendo o que pensam a respeito, né, dessa votação. Ô Tonholi, você já falou aqui que, né, deve dar igual à primeira, né? Com 270. Você acha que vai aumentar? Porque foram 263 na primeira. Ele vai conseguir aumentar o número de votos a favor? Pelos motivos já expostos aqui. Gastou mais de 30 bilhões envolvendo N quesitos. Agora, sobre o que o advogado acabou de falar, o Moreira Franco, ele começou no governo como secretário do Programa de Parceria de Investimentos, que era justamente o que deu mais problema. O que era isso? Era você, por exemplo, você pega um aeroporto, você põe metade da grana do governo, metade da grana da parceria privada. Só que o governo não honrava os seus 50% e, pelo contrato, a parceria privada, quando não tinha metade do governo, também não se via na obrigação de colocar dinheiro. O Moreira Franco é pai de um caos no programa que justamente resolveu fazer autarquias com metade dos seus valores com dinheiro público. O governo não honrava a grana e, por contrato, a empresa privada falava: você não paga a sua parte, eu também não pago a minha. Então é esse Moreira Franco que o cidadão está defendendo aí. Lembrando que o filho dele, o Pedro Moreira Franco, em 5 anos passou de trainee da Odebrecht a um super diretor. Então tem coisa aí, tem coelho nesse mato. Mas isso a Lava Jato vai trazer à tona muito calmamente. Sem esquecer que ele também foi meio colocado como ministro ali, meio de uma maneira meio atabalhoada, meio às pressas, ele né? Ele era o secretário das parcerias, do Programa de Parcerias de Investimentos. O Temer nomeou ele para dar uma imunização. O tal do foro. O anjo imunizado. É o anjo imunizado. Seguindo no Morning Show, olha, aqui na política ainda, o juiz Sérgio Moro participou ontem de um seminário promovido pelo jornal O Estado de São Paulo. Ele voltou a defender medidas duras para que as investigações contra a corrupção avancem no âmbito da Operação Lava Jato. Carol, quais foram os detalhes dessa fala do Moro? Que teve integrantes também
da Operação Mãos Limpas, né? Isso, na os Itália. magistrados italianos Pier Camillo Davigo e Gerardo Colombo, 2 dos principais nomes da Operação Mãos Limpas, que aliás é uma investigação, olha, uma inspiração da investigação brasileira, especialmente do Deltan Dallagnol. Ele sempre cita em entrevistas que foi muito inspirado para continuar seus trabalhos e seus estudos também em relação a Mãos Limpas. Enfim, Dallagnol e Moro defendem engajamento político de cidadãos e reformas abrangentes como métodos no combate à corrupção. E aí, Moro especificamente falou bastante sobre delações premiadas e prisões preventivas, né? Que é um assunto bastante recorrente, porque também é bastante criticado por quem está do outro lado. E ao rebater essas críticas, principalmente das decretadas no âmbito da Lava Jato, Moro defendeu medidas duras para que as investigações contra a corrupção avancem e os crimes sejam interrompidos. De acordo com o juiz, a discussão não é sobre uma questão moral, como a altura da minissaia, mas sobre estancar a corrupção sistêmica no país. Portanto, ele usou essa comparação aí para dar uma ênfase maior. E também citou como exemplo o próprio Gedel Vieira Lima. Ele diz que é preciso dar uma resposta institucional contra os seus desvios e diz que se sente à vontade para fazer essa comparação, porque ele não está sobre esse caso, mas fez essa relação com os 51 milhões de reais em espécie encontrado naquele apartamento lá na Bahia. Ele falou que se formos estudar um pouco a história desse indivíduo, temos notícias dessa pessoa envolvida em práticas criminosas lá da década de 90. Será que as instituições tivessem dado uma resposta naquela época, não teríamos eliminado esse apartamento? Então ele usa isso para dar uma pontadinha ali, para dar uma cutucada, justamente para quem é crítico às delações premiadas, às prisões preventivas, porque se isso fosse usado com mais ênfase lá atrás, apesar de a lei não estar valendo, se as coisas fossem um pouco mais duras, a gente não teria um apartamento com 51 milhões de reais hoje. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, também voltou a falar das 10 medidas contra a corrupção, disse que a ideia passa agora para apoiar candidatos nas próximas eleições que se alinhem com essas ideias. Ele que enfim, o Ministério Público Federal foi um grande apoiador, colheu as assinaturas que acabaram não indo para frente. E Moro também disse que a grande questão é ir além da Lava Jato, né, sobre o combate à corrupção. Diz que a Lava Jato em si não está em grande risco, mas ele sempre coloca uma pensata em relação, e agora? A Lava Jato tudo bem, todo mundo está de olho nela, mas e além dela? O que a gente pode fazer? O que a gente pode se aprimorar para continuar combatendo a corrupção fora do âmbito da Lava Jato? Enfim, não falou grandes novidades nesse fórum, mas voltou a ser bastante crítico nessas coisas que ele tem martelado aí nos últimos meses e anos. E o magistrado italiano coloca também, né, que a questão do poder que essas pessoas têm, né, ao ascenderem, né, aos grandes cargos públicos, favorece a blindagem, né? Quer dizer, vários já estão presos, vários foram presos, mas o poder que eles têm acaba também acobertando e facilitando essa blindagem aí, no sentido de não haverem provas, digamos, mais contundentes contra eles, né? Vamos lá ouvir o que os ouvintes estão esperando dessa segunda votação e dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Perguntamos aqui pelo nosso WhatsApp o que os ouvintes acham que vai dar essa votação e eles nos atenderam respondendo aqui. Vamos ouvir. Fala galera Jovem Pan, bom dia. Quem fala é o Henrique de Taubaté. Com essa nova denúncia aí, eu tenho certeza que vai dar em nada e segue o baile. Com certeza, viu? Esse Brasil tá vergonha demais. Um abraço. Bom dia pessoal aí do Jovem Pan Morning Show, Thiago de Ibiraçu. A respeito dessa denúncia aí do presidente, vai dar uma bela de uma pizza de 2 bilhões, né? Queria eu ser o dono dessa pizzaria, né? Mas, enquanto isso, a gente toca daqui. Um abraço a todo mundo aí. Fala galera do Morning Show, a respeito dessa denúncia aí, eu vou cantar uma música que vai dar em nada, 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 nada. Essa denúncia aí não vai dar em nada mesmo. Aqui é Diego de Cambé, Paraná. Valeu galera, abraço. Bom dia pessoal do Morning Show, aqui é o Israel de Jardinópolis, São Paulo. Essa denúncia aí, eu acredito que a lei deve ser aplicada assim, tanto ao brasileiro comum até na figura do presidente. Isso serve para qualquer pessoa. O problema é que isso está tomando toda a atenção do presidente. E ele
esquece de administrar o Brasil. Esse é o problema. E a administração vai ficar aonde? Ele não consegue, né, administrar, né? Tem que se defender, fazer uma administração de próprio interesse ali para se salvar, né? Demais essa denúncia aí. Agora, como a gente ouviu no plenário da Câmara, os deputados, os advogados de defesa vão falando, já falou do Temer, do Moreira Franco, como a Carol colocou aqui, agora cada um tem um tempo ali na tribuna para falar e vai se desenrolando e a Jovem Pan vai informando você, ouvinte, a cada novo passo dessa sessão que acontece nesse momento na Câmara dos Deputados. Fala, Tonholi, quer comentar mais a respeito da... Bom, a Câmara vai salvar o Temer, com certeza, isso é líquido e certo, porque é óbvio, a Lava Jato, que a Carol acabou de explicitar muito bem o último movimento, vai chegar mais ainda no PSDB e no PMDB, então eles estão salvando o Temer num abraço de afogado. Agora, sobre a presença do Moro no Estadão, o que eu achei mais curioso, Ed, é que minutos depois que o Moro palestrou lá, a Força Tarefa mandou um e-mail que eu recebi contestando o editorial do jornal em que o Moro estava palestrando. O Estadão chamou o Moro e no mesmo dia que o Moro estava lá com o Dallagnol, sai um editorial do Estadão atacando a Lava Jato, falando que a Lava Jato queria ser um ministério à parte. Foi muito irônico o jornal ter atacado o Moro no dia em que ele pisa naquela casa. Agora, sobre essa frase que a Carol ressaltou, que o Moro voltou a falar, que a corrupção no Brasil é sistêmica, isso é muito engraçado pelo seguinte: em 98, no governo Fernando Henrique, o embaixador americano Melvin Levitsky falou que a corrupção no Brasil era sistêmica. Teve que pedir desculpas. O Fernando Henrique fez o Lampreia, que era o chanceler nosso, fazer a embaixadora americana pedir desculpas. Anos depois, em 2013, vazou no Wikileaks o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, falando que sob o Lula a corrupção era sistêmica. Teve que pedir desculpas. Agora, finalmente, a grande estrela da Lava Jato, que é o Moro, está falando que os americanos já sabem, pelo menos desde 98, a corrupção no Brasil é sistêmica. Agora, 11h23, horário de Brasília. Oi, aí, agora sim, vamos. Ei, Tonholi, oi. Oi. A Carol é tua fã, viu, Silvio? A Carol é Cori? Adoro. Que caravana você é? Sou de São Bernardo. São Bernardo? Agora fala 1, 2, pim. 1, 2, pim. 3, 4, 5, pim. 3, 4, 5, pim. Aí, agora vai ganhar um aviãozinho. Né? Olha aqui, a Netflix comprou o horário de sábado à noite no SBT para promover a segunda temporada de Stranger Things, que será lançada na sexta-feira. Isso. Né? Quais são os detalhes? Legal essa estratégia da Netflix, inédita, né, na televisão brasileira. Comprou um horário ali do SBT. O problema é que as pessoas não vão saber muito em que hora que vai passar, porque vai depois do Teleton. O final do Teleton, no sábado, é sempre uma incógnita, né? Depende ali da vontade do Silvio Santos e de chegar na meta ali de arrecadação. Mas o fato é que depois da exibição do Teleton, vai ter esse especial aí da Netflix no SBT, na verdade um especial do Stranger Things. No melhor estilo cinema em casa. O que será que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte, Paulinha, vai passar o primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things, e também vai ter um especial ali baseado no Globo, no Globo Repórter, não, no SBT Repórter, né, com algumas cenas da série. Então vai ser um mix aí do SBT Repórter. E sabe quem que vai apresentar? Quem? Marília Gabriela. Maravilhoso. Marília Gabriela vai apresentar e vai ter também essa exibição do primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things. Então, uma estratégia aí para chamar as pessoas para ir pra Netflix e assistir também a segunda temporada, que vai ter na sexta-feira já os 9 episódios disponibilizados. E você sabe que hoje tem uma festa da Netflix aqui em São Paulo pra imprensa. Convidada, e eu vou, é uma festa de Halloween, eu vou fantasiada maravilhosa. O Dustin vai estar? Não, e o que eu quero saber é se eu queria que eles exibissem o primeiro episódio hoje pra imprensa nessa festa. Eu não sei se vai acontecer.
Mas eu acho que a imprensa merece um spoiler. Hoje à noite, Netflix, confia em vocês, Pelo hein? Quero uma novidade hoje pra eu trazer amanhã aqui pro Morning. Já tem o trailer, né, aliás? Trailer tem sim, os trailers sim. E o Silvio Santos, que tem Netflix de graça, né? Porque lembra que em 2015 ele falou que não assistia a TV, né? E aí o CEO da Netflix ofereceu esse contrato vitalício pro Silvio. E outra associação da Netflix com o SBT, que também para essa série aí, Stranger Things, recentemente, eles fizeram uma campanha, sabe com quem, Edgar? Quem? Com a Chiquinha. Com a Maria Antonieta de las Neves, que substituiu ali a Eleven, né, Paulinha? Que é a protagonista da série. E ela fez essa brincadeira. Esse vídeo aí, olha lá. O que você quer? Outra vez. Meu, a Netflix acerta muito nessas brincadeiras. Muito bem, né, Edgar? Bom, ótimo, vamos lá. A espera terminou. Dustin Eleven, nova temporada de Stranger Things. Então vamos lá. Ficamos agora com os nossos ganhadores. Quem leva? Quem tá aí pra sortear? Israel! Sempre ele mesmo. Ed, só um recado rápido aqui. A Polícia Federal deflagrou mais um desdobramento da Operação Lava Jato, intitulada agora Operação Edward Mãos de Tesoura. Que investiga quem cortou o cabelo do Vini. Siga o crime? Olha aqui, amanhã... Ele perdeu, quer dizer... Mas ele também cortou o cabelo e ninguém falou nada, né? Tudo bem. Pois é, mas enfim. Aqui. É que alguns têm estilo, né? Vamos finalizando, melhor ficar por aqui. O programa acaba nesta quarta-feira, mas promete voltar amanhã às 10 da manhã com uma entrevista exclusiva com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que vem aqui à nossa bancada falar sobre cultura e a situação do país no momento. Venha para conferir, volte para conferir. Aliás, obrigado a todos que estiveram com a gente até agora aqui no Morning Show, viu? Jovem Pan Morning Show. Tchau. Jovem Pan Morning Show.